Hello, galera! Bom dia! Tudo bom com vocês? Então, eu sou o professor Thiago Galeste, aqui da sede do Instituto Educarte, para quem não me conhece. Estamos aí em mais uma aula de revisão de conteúdos, dando continuidade aos nossos conteúdos dos estudos da prova da UERJ, não é verdade? E vocês sabem que os concursos vão acontecer, né, gente? Isso aí é inevitável, não adianta dizer que não vai acontecer, porque eles vão acontecer de uma forma ou de outra. A gente está pedindo e querendo que o calendário seja estendido, mas até então não teve nenhuma ordem, então possivelmente as provas devem acontecer nos prazos estipulados. Fique atento aos calendários então, ok? Não deixa passar os períodos de inscrições, as inscrições da própria prova de isenção para quem vai fazer
a UERJ vai fazer o Enem, os períodos de isenções já estão abertos, tá? Dê uma olhadinha, dê uma conferida. Não posso te garantir da UERJ, mas o Enem eu tenho certeza que já está aberto. Dá uma conferida lá nas páginas oficiais, certo? Tá ficando em casa? Sejam todos bem-vindos, ok? Hoje nós vamos fazer resolução de prova da UERJ. Prova é que você tem uma percepção do nível da prova que você vai fazer. Esse nível de prova, ele pode sofrer alterações, na verdade. A prova do Enem, eu já falei isso para alguns alunos, que são os meus alunos do Preveste, o Enem, e para quem não é meu aluno, a gente esclarece essa dúvida de vez, ok? A prova do Enem é uma prova sistêmico-funcional. O que significa isso? É uma prova que vai trabalhar as questões da linguagem voltadas para as relações interpessoais e formadoras de comportamentos sociais. Quando eu falo formadoras de comportamentos, a gente tem que pensar que a língua ela é provocadora destes comportamentos, não é verdade? Que tipo de comportamentos são esses então, Thiago? Que tipo de comportamentos são esses então, Galete? Super simples, gente. Só você pensar que as mídias, e quando eu falo mídia no composto total, eu estou falando de rádio, TV, propagandas, né? Principalmente a publicidade, que ela acaba construindo uma proposta de compras, né? O capitalismo inserido na sociedade. E aí a gente percebe que essas propostas vão construir identidades. E essas identidades podem ser mais machistas, mais feministas, mais homofóbicas, mais racistas. E a gente vai percebendo essas construções de identidade. O importante é que hoje a gente tem essa percepção dessas construções e pode trabalhar com as desconstruções desses preconceitos. Então, quando eu falo que uma prova é sistêmico-funcional, eu estou falando nesse perfil. Bom, se eu tenho uma charge, se eu tenho uma propaganda, o que ela quer me provocar de comportamento? O que ela provoca de comportamento na sociedade? Percebe? É esse tipo de circunstância que a gente tem que deixar claro dentro da nossa prova. Mas espera aí, galera, para fazer isso eu não preciso estudar gramática? Para fazer isso eu não preciso estudar português? Bom, você precisa ter a base da gramática para que você saiba do que está sendo tratado, as funções, substantivos, relações, ok? Eu não preciso de gramática para fazer a prova do Enem. Realmente, você vai precisar conhecer a gramática para você entender se de repente aquela palavra é um substantivo, é um adjetivo, ela está funcionando como um adjetivo. E é importante que você conheça e revise todas as classes gramaticais e suas funções dentro das estruturas, ok? Mais uma dica, gente. Se você vai fazer a prova do Enem, eu recomendo que você tenha o hábito de leitura. Que tipo de hábito de leitura é esse? Leia mais, né? Leia artigos de jornais, leia posicionamentos, né? Ah, mas eu não gosto de falar sobre esses assuntos. Tudo bem, é um direito que te assiste não ter uma opinião formada, não querer expor a sua opinião. Porém, é importante que você seja uma pessoa articulada e que você tenha uma opinião formada, por mais que você não queira expor, ok? Não é obrigado a expor a sua opinião. Porém, é importante que você tenha uma. E para formar opinião, gente, é preciso que a gente leia mais e mais. É preciso que eu saiba os assuntos, né? Veja a fonte de pesquisa que você está utilizando, veja a fonte de pesquisa na internet, cuidado com os artigos de internet, né? Leia autores recomendados pelos seus professores, né? Professores que sabem as recomendações. Leia esses autores, pesquise o que esses autores falam, por que eles falam determinados assuntos, qual é o objeto de pesquisa deles, ok? Compare dois autores, esse fala sobre essa visão, mas o que será que o outro autor fala sobre o mesmo assunto e uma outra visão? Não parece, gente, mas esse tipo de leitura vai te fazer favorecer em dois comportamentos. O primeiro comportamento que ele vai te favorecer é o seguinte: ele vai te favorecer a construir argumentos para uma prova de redação, que você já sabe, você já está articulado com essas palavras, vai te fazer construir argumentos, ok? Vai te fazer abrir a mente sobre uma outra visão sobre determinados assuntos, que isso também é importante, a gente sempre tem que abrir a nossa mente para tentar enxergar um assunto de uma outra forma. Vou dar um exemplo para ser mais objetivo, né? Vamos falar então sobre a questão do lixo eletrônico na sociedade. Aonde vai esse lixo eletrônico? Onde são descartados esse lixo eletrônico? Você sabe? Para onde vão as baterias de telefone celular? Para onde vão os restos de computador, notebooks, impressoras, né? Telefones celulares, pilhas, né? Baterias? Para onde vão esses materiais que já não são utilizados mais, ou que perderam o prazo de validade, ou que foram substituídos por outros mais modernos?
Para onde vão esses materiais, você sabe? Será que esse material não está, de uma forma ou de outra, diretamente atingindo o nosso ecossistema, o nosso planeta, não está destruindo, não está produzindo lixo, não está... Para onde vai todo esse material? Aí você vai me dizer assim, existem algumas empresas que fazem a reutilização desses materiais, alguns pontos de coleta. Opa, pontos de coleta. Mas como é que você sabe que existem esses pontos de coleta? Como é que você sabe quem são as empresas? Quem são os órgãos que fazem esse tipo de coisa? Então percebe como é importante você ler, como é importante você saber quem são essas pessoas que trabalham de forma direta para que esses materiais tenham um destino correto. Isso é importante, né? Se eu estou falando da questão do preconceito, e quando eu falo preconceito num leque bem amplo, né? A gente tem vários tipos de preconceito na sociedade existentes que não deveriam existir. Somos uma sociedade mista, né? A gente tem que aprender a respeitar o outro, porque a gente quer respeito. E isso é importante, né? Por que existem esses preconceitos? Quem constrói, quem desconstrói esses preconceitos? Como é que fica a minha visão de mundo diante de todos esses comportamentos, né? O Brasil tem muitos preconceitos sobre tudo, quando na verdade ele deveria ser o país que não deveria ter preconceito sobre nada. Somos um povo muito mestiço, muito misturado, e aí a gente deveria reconhecer isso primeiro para depois tentar entender como se formam os comportamentos do outro, né? E aí você começa a criar respeito pelo outro. Se eu quero respeito, eu respeito o outro. Vamos acabar com os preconceitos da sociedade. Bom, mas e se eu estou falando sobre preconceito, eu preciso ler os artigos que falam sobre isso, né, gente? Eu preciso ver quem são os autores que falam, como desconstruir, quem colabora para a construção de mais preconceitos, quem desconstrói. E eu vou começar a construir o quê, gente? Argumentos. Ora, presta atenção como é interessante isso. Se eu estou numa prova, e aí nessa prova eu preciso fazer uma citação, e se eu já li esse assunto, opa, peraí, gente. Aqui desligou, mas volta. Voltou. Ao vivo é assim. Se eu estou lendo um assunto, e esse assunto já fez parte do meu conhecimento, olha, fica muito mais fácil eu poder falar sobre ele, porque eu já tenho argumentos de prova, já sei quem são os autores. Então a leitura faz isso. A prova do Enem é uma prova sistêmico-funcional, ela vai trabalhar diante desses comportamentos, ok? Vamos deixar bem claro esses dois pontos. E a prova da UERJ, ela vai trabalhar em cima de determinados autores, ok? Determinados autores, aí os livros são escolhidos pela própria instituição, que vão direcionar alguns comportamentos sociais, alguns questionamentos da própria sociedade, ou então eles vão fazer algum tipo de posicionamento. E aí você tem que perceber que essa questão da escolha dos livros, ano após ano, tem sido bem enfática na UERJ, né? Então, ela tem escolhido livros que tratam e abordam vários assuntos, né? Rubem Braga foi o último que foi trabalhado, se não me engano agora, e aí, perceba, ele trabalhava sobre várias questões sociais, sobre vários comportamentos. Faça uma análise social. Primeiro, o que você vai fazer, antes da leitura do livro, é uma análise dos questionamentos. O que a crítica fala sobre o livro? Fez a leitura da crítica do livro? Ok, agora você vai fazer um questionamento sobre a leitura do livro. Você mesmo vai ler o livro. Lê o livro, agora que pontos você acha marcantes? Que pontos você acha relevantes? Quais os pontos você acha que não poderiam ter ocorrido dali? Feito isso, leu. Agora você vai fazer um comparativo desse livro com comportamentos sociais. O que eu tenho de comportamento social presente no livro? O que eu posso destacar? Ok? Se vocês quiserem, se vocês desejarem, eu posso fazer uma análise do livro para a gente, tá? Desses livros atuais da UERJ, fazer um comparativo, trago para vocês, posto lá nos grupos. Eu não estou no grupo da UERJ, pré-existente da UERJ, tá, gente? Não estou no grupo da UERJ, daqui da instituição, mas se for da necessidade, vocês quiserem que eu faça a análise do livro, fala com o Cristiano, a gente marca uma videoaula, eu espero, né, que até lá essa questão da pandemia tenha se resolvido e a gente possa estar presente, né, face a face, face to face, para poder esclarecer essas dúvidas. Caso não seja presente fisicamente, a gente fala e conversa virtualmente e tenta sanar essas dúvidas. Eu faço a análise do livro para vocês da mesma forma, ok? Só lembrar ele. Então pensem, nos dois últimos livros que foram trabalhados, nos anos anteriores, eles faziam comparativos muito lógicos com a sociedade, né? Eles criticavam comportamentos sociais, eles falavam uma nova abordagem, né?
uma forma literária de comportamentos, e outros também mais escrachados, como já pode perceber em outros autores da própria prova. Ok? Vamos lá, gente, então. Vamos fazer, então, as questões da prova, para a gente poder tentar entender do que eu estou falando e fica muito mais fácil, tá? Bom, hoje eu tenho para vocês a prova da UERJ 2000, deixa eu só me localizar aqui. Achei. 2018, concurso 2018 e linhagem 2019. Isso aí, vamos lá. O texto que nós temos lá é o poder criativo da imperfeição. Este é o texto. Vou ler só um pedaço dele para a gente poder fazer uma correlação direta com as questões da prova, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho aqui algum informativo. Não. Vamos lá, então. O poder criativo da imperfeição. Já escrevi sobre como nossas teorias científicas sobre o mundo são aproximações da realidade que podemos compreender apenas em parte. Nossos instrumentos de pesquisa, que tanto ampliam nossa visão de mundo, têm necessariamente limites de precisão. Fato. Não há dúvidas que Galileu, com seu telescópio, viu mais longe que todos antes dele. Então, ele já começa a criar 2 pontos de constatação, ok? Também não há dúvida que hoje vemos um mundo mais longe que Galileu poderia ter sonhado em 1610. Fato. E certamente, em 100 anos, nossa visão cósmica terá sido ampliada de forma imprevisível. É lógico que ele está fazendo um comparativo entre as ciências, né? Ele fala que de um ponto de partida até uma visão científica, depois daquele ponto ele é ultrapassado, e aí sucessivamente. Até aí a gente está compreendendo que é uma leitura e interpretação. No avanço do conhecimento científico, vemos um conceito que tem papel essencial: simetria. Fique atento que assimetria é desnível, simetria é seguir o mesmo raciocínio. Já desde os tempos de Platão, há a noção de que existe uma linguagem secreta da natureza, uma matemática por trás da ordem que observamos. Platão e ele, muitos matemáticos até hoje, acreditavam que os conceitos matemáticos existiam numa espécie de dimensão paralela, acessível para através da razão. Então ele começa a falar agora de uma linguagem. Ele acredita na perspectiva de uma linguagem além do que se possa imaginar. Ele fala dos matemáticos e da linguagem matemática. Eu vou parar ali por enquanto e falar sobre a questão da linguagem. Gente, a linguagem é um fenômeno comunicativo entre os seres, ok? Fenômeno comunicativo. Eu tenho que ficar atento que a linguagem ela não se restringe apenas aos conceitos verbais, linguagem verbal. A linguagem ela vai constituir, ela vai estabelecer comunicação entre os seus interlocutores, emissor e receptor, a partir de outros elementos. Símbolos linguísticos, cores, desenhos, figuras, gestos. Percebe? A linguagem ela vai ser atribuída a partir de todos estes comportamentos. Fato. Quer ver uma coisa? Se você está dirigindo, for maior de idade, tem carteira de habilitação, você vai usar as cores para se orientar no semáforo. Bom, se você está aqui ao banheiro e aí você tem nos shoppings, alguns shoppings não colocam masculino, feminino, ou eles colocam apenas sanitários, eles colocam um desenho, né, de um bonequinho e uma bonequinha. De acordo com a sua orientação de gênero, você vai frequentar o banheiro que lhe assiste. Então, percebem? É toda uma questão de linguagem, todos os mecanismos de comunicação. Então, se eu falo da linguagem dos matemáticos, eu tenho ali números que vão expressar algum tipo de informação e comportamento. Só um minuto. Platão e como ele, até hoje, acreditavam nos conceitos matemáticos numa espécie de dimensão paralela sobre apenas duas razões. Nesse caso, os teoremas da matemática, como o famoso teorema de Pitágoras, existem como verdade absoluta que a mente humana, ao menos mais apta por ocasionalmente descobrir. Para os platônicos, a matemática é uma descoberta e não uma busca por uma teoria final da natureza e a encarnação moderna do sonho platônico, de um código secreto da natureza. As teorias de uma unificação, como são chamadas, visam justamente a isso, formular todas as forças como uma manifestação de uma única, com sua simetria abrangente, abrangendo as demais. Culturalmente, é difícil não traçar uma linha entre as fés monoteístas e a busca por uma unidade da natureza nas ciências. Esse sonho, porém, é imprevisível por de ser realizado.
Primeiro, porque nossa teoria são sempre temporárias, passíveis de ajustes e revisões futuras. Não existe uma teoria que possa dizer final, pois nossas explicações mudam de acordo com o conhecimento acumulado de que temos das coisas. Outro fator importante. Esses fatores que eu estou destacando para vocês no texto, gente, eu acho que vocês também devem destacar no dia da prova de vocês, porque ele já direciona algumas possíveis respostas para as perguntas que serão feitas, ok? Quando eu falo que ele cita aqui um fator bem interessante, ó. Nossas teorias são sempre temporárias, passíveis de ajuste e revisões futuras. Não existe uma teoria que possamos dizer final, pois as explicações mudam de acordo com o conhecimento acumulado que temos das coisas. Isso aí serve até para a gente, né? Se eu hoje tenho um posicionamento, se eu tenho uma opinião acerca de algum fato dado importante no mundo, com a minha leitura, com a minha atualização a respeito de alguns assuntos, eu com certeza vou mudar a minha opinião, ou com certeza vou abrir a minha mente sobre determinados comportamentos. E o que ele fala aqui é isso. Eu já falei para vocês no início da aula e volto a repetir. A leitura faz com que a gente tenha uma visão de mundo diferenciada, né? A leitura sobre os temas, sobre os assuntos, vão trazer para a gente um comportamento diferenciado sobre esses fatores. E aí eu falo de fatores num sentido amplo, tá, gente? Não falo determinativo numa única coisa, não. Em 100 anos será algo muito diferente da outra vez. Não podemos saber se as forças que conhecemos hoje são as únicas que existem. Segundo, porque nossa teoria e as simetrias que detectamos... Deixa eu descer aqui, gente, para a gente poder ver. Pronto. Vamos lá. Aí nós paramos então, só um minuto. Passíveis de ajuste com revisões futuras. Não existe uma teoria que possamos dizer final, pois as explicações mudam de acordo com o que é hoje. Em 100 anos será algo muito diferente do outro. Não podemos saber se as forças que conhecemos hoje são as únicas existentes. Segundo, porque nossa teoria, as simetrias que detectamos nos padrões regulares da natureza são, em geral aproximações. Sempre aproximado, né? Nunca uma certeza absoluta. Não existe uma perfeição no mundo, apenas as nossas mentes. De fato, quando analisamos com calma as unificações de física, vemos que são aproximações que funcionam apenas dentro de certas condições. O que encontramos são assimetrias. Aí aqui ele já coloca assimetria. Eu falei dessa palavra para vocês, que simetria é o quê? É você ter uma forma linear, reta. Assimetria, ela desnível, né? Então, eles já não concordam mais, as ideias não concordam. Fiquem atentos a esse jogo de palavras também na prova de vocês. Imperfeições que surgem desde a descrição das propriedades da matéria até as das moléculas que determinam a vida, e as proteínas e os ácidos nucleicos, RNA e DNA. Por trás da riqueza que vemos nas formas materiais, encontramos a força criativa das imperfeições. E ele fala aqui, então, olha que interessante o nosso texto. Ele começa falando sobre uma atualização sobre os conhecimentos científicos, que ao longo do tempo há uma crescente para a atualização desses conhecimentos. Ele fala sobre os principais pesquisadores, né? Ele cita alguns pesquisadores como argumento. Ele fala da matemática e da linguagem da matemática, que trabalha através de símbolos linguísticos, né? Códigos. E ele fala que essas visões são coerentes, são visões determinativas, mas elas não são fechadas, não são visões únicas. Elas podem sofrer mutações, elas podem sofrer alteração de acordo com a sua visão de mundo. Então, daqui a 100 anos, as visões serão muito mais atualizadas. Você vai ter um novo comportamento, uma nova visão sobre algum comportamento, tá? E aí ele fecha o texto falando sobre a importância dessas atualizações e principalmente
a força da criatividade das imperfeições. Imperfeições. Então, por mais que seja atualizado, por mais que seja uma visão nova, ela sempre vai ser imperfeita, sempre vai ter essas questões para serem analisadas novamente. Vamos lá. Foi. Vamos para a pergunta de número 1. Perdão. Então, gente, esse foi o texto de número 1. Eu tenho o texto de número 2. Aqui está faltando uma imagem, mas eu não coloquei imagem, porque ficava muito grande para poder verificar. Mas ele tem uma imagem que faz uma relação, tá? Não é nada que não seja tão relevante que vai te atrapalhar no entendimento da questão. Star Trek, ou Jornada nas Estrelas, um clássico da ficção científica, completou 50 anos de existência em 2016. A série mostra as aventuras da tripulação da nave USS Enterprise no século 23, com mundos e raças alienígenas convivendo, fazendo analogias com situações da época, né, gente? Abordava questões sociais contemporâneas em contexto a futuristas. O elenco era bem diferenciado, apresentando uma mulher negra, um asiático, um russo, que trabalhavam junto com papéis de destaque. Fiquem atentos ao tipo de texto que está sendo apresentado. O monólogo de introdução em cada episódio afirmava: essas são as viagens da nave estelar Enterprise, em sua missão de 5 anos para explorar novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo aonde nenhum homem jamais esteve. Bom, prestem atenção, ele fala agora, então, gente, que aqui, nesse caso, ele tem uma série de TV, não sei se todos conhecem, se é do conhecimento de vocês, Jornada nas Estrelas, é bem antigo, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, ou se já viram, já reprise, ou se já tem reprise, né? Chamados remakes, né? De séries que fazem nos canais, principais canais. Mas a Star Trek, ele fala assim, um clássico de ficção científica que abordava questões sociais. Olha como a gente tem uma prova sistêmica funcional falando de comportamentos. No primeiro texto, ele fala da importância da pesquisa científica e principalmente da atualização dessa importância da pesquisa científica e das imperfeições, que vão provocar mais pesquisas. Aqui, ele já traz um texto para você falando de uma série de TV que é uma ficção científica, porém que traz. E ele fala sobre questões sociais contemporâneas no contexto futurista. Bom, o elenco era apresentado por uma mulher negra, um asiático e um russo que trabalhavam juntos com papéis de destaque. Mais uma vez falando sobre comportamentos, né? Uma mulher negra, um russo e um asiático, entrelaçados, trabalhando juntos. Fiquem atentos ao que a prova já começa a se direcionar. E aí ele fala assim, o monólogo afirma: essas são as viagens da nave estelar Enterprise, em sua missão de 5 anos para homens jamais, para explorar novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações, cumprir uma visão cósmica, como lembra o texto do físico Marcel Gleiser. E as possibilidades de intervenção humana repercutem na produção de textos e filmes da ficção científica. Então ele já começa a falar do primeiro texto, que é do Marcel Gleiser, e fala sobre a questão... Só um minuto, gente. Deixa eu botar no mudo aqui, pronto. E fala da questão do... E fala da questão do texto 2, que é um texto que fala sobre questões científicas. O exemplo da série televisiva Jornada nas Estrelas, de acordo com a reportagem dos episódios da série, fizeram analogias com situações das décadas de 1960 e 1970, ao tematizar os seguintes tópicos. Bom, analogia, uma relação entre situações de 1960 e 1970. Deixa eu colocar aqui no meu... Aqui. Pronto, achei. 1960 e 1970. E ele faz uma temática sobre que tópicos? Letra A, avanço científico e controle territorial.
Só um minuto. Avanço científico e controle territorial, corrida espacial e diversidade étnica, uniformização cultural, expansionismo militarista, globalização econômica e dominação imperialista. Dominação imperialista e militarista, a gente já sabe que não é. Bom, ficou com A e B. Olha o que ele fala aqui nessa passagem, gente. O elenco é bem diferenciado, apresentado por mulher negra, um asiático e um russo, que trabalham juntos, com papéis de destaque. Com certeza, letra B, corrida espacial, que é o que eles faziam, e a diversidade étnica, de cultura racial. Percebe? Tanto o texto 1 quanto o texto 2, eles se entrelaçam nessa questão da pesquisa científica, fato. Mas ele fala assim, ó, o desenvolvimento do conhecimento no campo da astronomia, visão cósmica, fato. Produção de texto e filme de ficção científica. E aí pergunta a temática principal do filme, da série. Essa é a temática principal da série, que fazia essas críticas, né, já naquela época, a comportamentos aversos a preconceitos, né, gente? Já naquela época eles faziam esse tipo de crítica. Hoje as críticas são bem maiores, né, porque a gente tem um controle muito maior da sociedade a partir dos aplicativos e páginas sociais, onde você vê alguns tipos de comportamento e denuncia e critica mesmo. Mas naquela época, se você botar 1960 e 1970, você tinha uma crítica muito subjetiva sobre esses comportamentos. Mas a temática era a questão da diversidade étnica. Foi? Vamos lá, vamos passar, vamos para a segunda. Tá com dúvida, pergunta? Quer deixar a sua pergunta lá na página de você? Eu não estou na página da UERJ, mas pode mandar para o questão de perguntas que a gente esclarece e que a análise do livro a gente faz. Marcelo Gleiser sustenta que a ciência descreve a realidade por meio de uma série de aproximações. Fato. E aí nós estamos agora falando do texto 1, tá? E ele fala no texto 1 sobre essas questões de aproximações. Ele fala primeiro que Galilei teve uma pesquisa, depois vai continuando essa pesquisa, e aí novas visões, e vai ampliando a visão cada vez mais. Desse modo, ele recusa a compreensão de que o objeto da ciência seja estabelecer. Qual é a recusa dele, gente? Qual é a recusa? Como assim recusa? O que ele não aceita como visão, né? Cálculos complexos, mentira, porque ele fala que os cálculos complexos são uma linguagem, tá? É um processo comunicativo. Propostas interpretativas, não, porque ele acredita nas propostas interpretativas e ele ainda afirma que haverão novas propostas interpretativas. Observações subjetivas, não, a ciência não é subjetiva, ela é muito objetiva. Sobrou certezas imutáveis, ou seja, certezas imutáveis, o que seriam certezas imutáveis? É você afirmar que algo não vai se modificar. E o texto, ele fala isso no final, né? Principalmente no final do texto, ele fala sobre isso. Então percebe como a questão não é uma prova fácil? Que ele fala sobre, lá no final, que nós somos totalmente, né? Deixa eu voltar lá para a gente poder ver. Ó, ele fala sobre a questão olha aqui, ó. Por trás das riquezas que vemos, nas formas materiais encontramos as formas criativas das imperfeições. Ou seja, ele acredita nessas questões científicas, ele acredita que vai haver uma atualização, e principalmente ele fala sobre certezas imutáveis, né? Não vai estabelecer aí a compreensão do objeto da ciência. Não vai dizer que isso não vai acontecer. Ele vai dizer que isso vai acontecer, sim. Vamos para o número 3. Estamos acompanhando? Gente, não esquece de deixar seu comentário lá nas páginas. Os zoológicos em seu museu de história natural, sem se deslocarem mais do que poucos metros, abrindo apenas algumas gavetas, podem viajar através de todos os continentes. Muitos aspectos comuns que não podiam ser vistos em espécies perigosas, distantes no tempo e espaço, passaram a aparecer facilmente entre o conteúdo da vitrina e da próxima. Aqui também tem um texto, tá, gente? Ele mostra várias gavetas com várias aves lá de pesquisa, né? Museu de História Natural, tá? O zoológico em Museu de História Natural. Ele mostra essas gavetas com vários pássaros, algumas borboletas e tal. A imagem dá para você ver bem isso, tá? Não compromete também a questão de fazer aqui para a gente não vai comprometer em resolver a questão, não tem problemas não. Tá, gente? É só uma questão de
de observação. Lógico que na prova, né, facilita, te dá um upgrade, né, te mostra uma imagem. Vamos lá. Deixa eu descer mais um pouquinho. Agora sim. No decorrer do século XIX e XX, o Museu de História Natural foram criados em diversos países. Esses espaços buscavam não só expor a curiosidade, como também promover em novas bases o conhecimento científico de fenômenos e seres vivos. A promoção dessa forma de conhecimento sobre a natureza se relacionava com a seguinte sequência de procedimentos. Bom, gente, agora aqui é uma questão lógica, né, de observação da questão. Olha, no século XIX e XX, o Museu de História foi criado com diversos países. Ponto. Fato afirmativo. Nesse espaço, buscava-se não só expor curiosidade, como promover bases de conhecimento científico e fenômenos de seres vivos. Tá. Como é que acontecia, então, a promoção desses conhecimentos? Qual é a sequência dos procedimentos que aconteciam lá? Descobrir, uniformizar e hierarquizar os objetos de pesquisa que você vai hierarquizar. Experimentar, reunir e desmistificar. Analisar, colecionar e organizar. Na verdade, não é coleção, né? A gente não está fazendo coleção de história natural de animais, de pássaros, não é coleção. Né? Na verdade, é um objeto de pesquisa. Né? Coletar, observar e classificar. Com certeza, 3, letra A. Você vai coletar as espécies, né, que você está fazendo a pesquisa, vai observar, vai trabalhar os comportamentos e depois vai classificar como elas chegam dentro dos reinos e se posicionam nesses comportamentos. Ok? Vamos para o número 4. 3A, tá? Se alguém não entendeu, a 3 letra A. Lembrando que essa é a prova 2018 da primeira fase, tá, gente? Número 4, vamos fazer número 4. Eu estou aqui olhando porque eu estou acompanhando aqui também, gente. Vamos fazer a número 4. O mapa milenar chinês Yugong fazia uma divisão esquemática de todo o mundo em 5 zonas retilíneas, organizadas de acordo com os 4 pontos cardeais baseados nos ventos. A civilização encontrava-se no núcleo da imagem, destacando-se o domínio imperial. O grau de barbárie aumenta a cada quadrado que se afasta desse núcleo. Governantes tributários, as regiões fronteiriças, os barbários aliados e, finalmente, a zona selvagem sem cultura que incluía a Europa. Do texto adaptado de Proton, Uma História do Mundo em 12 Mapas. Bom, gente, tal como as teorias científicas e as concepções de mundo expressas através da cartografia também são aproximações passíveis de ajustes e revisões. No texto, a descrição, falando rápido demais, né? Vamos lá. Tal como teorias científicas e concepções de mundo expressas através da cartografia de mapas também são aproximações passíveis de ajustes e revisões. E aí a gente continua na perspectiva do texto, né, que ele fala sempre naquela questão de revisão, sempre na questão de uma nova visão de mundo, uma nova visão a partir de um ponto que foi deixado. Tal como as teorias, no texto, a descrição de um referencial utilizado para a criação de um mapa milenar chinês aponta para o seguinte aspecto, igualmente presente em documentos cartográficos de outras culturas. Aí nós temos ali, ó, letra A. Deixa eu ampliar um pouco essa imagem para a gente poder fazer essa questão. Ok. Atraso técnico da elaboração, fundamento místico da orientação, interesse econômico de delimitação, caráter etnocêntrico da representação. E aí, gente, qual é a resposta certa? A, B, C ou D? O que nós temos aí como resposta certa? Gente, deixa eu falar para vocês, quem quiser fazer as provas anteriores, tá? Pode entrar lá no site da UERJ, entra lá, clica, concursos anteriores, provas e gabaritos, tem lá a prova objetiva e a prova discursiva, tá? Prova objetiva de múltipla escolha e a prova discursiva, que você encontra lá também os possíveis padrões de resposta. Então dá uma olhadinha, refaça as provas, porque isso pode te ajudar bastante a entender as questões da prova.
E aí, gente? Atraso técnico de elaboração, fundamentos místicos da orientação, interesse econômico da limitação, caráter etnocêntrico. Bom, se a gente perceber, a própria questão deu a resposta, né, gente? Vamos lá. Deixa eu botar lá na questão de novo. Vou fechar com essa, prometo. Está na hora do almoço, né? Olha lá. O mapa milenar chinês fazia divisão esquemática de todo mundo em 5 zonas. Fato. Organizado de acordo com 4 pontos cardeais baseados no vento. A civilização encontra-se no núcleo da imagem, destacando-se o domínio imperial. Pronto, a civilização, núcleo da imagem. Ele vai ser o ponto norteador. Tá. O grau de barbárie aumenta a cada quadrado que se afasta desse núcleo. Então ele fala que o principal ponto de orientação dessa bússola é simplesmente a questão do domínio imperial. E ele fala assim, ó, governantes tributários, as regiões fronteiriças, os bárbaros, aliados e finalmente as zonas selvagens, sem cultura, que incluía a Europa. Com certeza, se fala sem cultura, é caráter etnocêntrico da representação, ou seja, a cultura, comportamento que vão direcionar aí como vai ser dividida esses grupos da sociedade. Ok? Engraçado que ele fala na questão anterior, fala sobre a questão da pesquisa científica, né? Só para você fechar, letra D. O pessoal está perguntando aí letra D. Ok. Fechamos. Letra D, hein, gente? Não pode esquecer. Ok? Bom, então lá, vamos fechar agora então com uma análise geral da prova. É uma prova difícil de ser feita? Não, não é uma prova difícil de ser feita, porém é preciso que você tenha uma certa sensibilidade para perceber que as questões se entrelaçam e principalmente para perceber que as questões, a própria pergunta pode direcionar a resposta, ok? A própria pergunta pode direcionar a resposta e isso é um fator que você tem que começar a perceber. Ah, mas eu não consigo ter essa visão, galera. O que eu faço? Bom, o que eu recomendo você fazer? Entre no site da própria universidade, tente fazer as outras provas. Tem provas lá de 2014, 15, 16. E se a gente for parar para pensar no próprio texto, o nível da prova foi evoluindo conforme as perguntas, né, conforme o estudo foi se aprimorando. E isso é importante que foi dito no texto anterior. Vocês podem perceber que existe uma relação direta com todas as perguntas com o primeiro texto. Que ele fala sobre essa questão da evolução dos comportamentos, da evolução da pesquisa. Aqui ele fala também sobre uma evolução de pesquisa. É uma prova de linguagem, a gente não tem que se questionar, ok? Porém, é preciso que você tenha essa visão. Ah, mas se eu fizer a prova de 2014, está ultrapassada. Eu acho que qualquer prova refeita que você faça, qualquer prova que você tente refazer, eu acho que é válido que comece a te antenar alguns comportamentos linguísticos, né? Começa a te antenar sobre o que deve ser feito, o que deve ser priorizado, o que não deve ser priorizado. Ok? Bom, e aí então, vendo por essa perspectiva, eu acho que é importante. O primeiro texto fala sobre a questão científica, fala sobre a questão das pesquisas científicas e fala principalmente dessa atualização de pesquisa. Tá, gente? Ele fala sobre essa atualização de pesquisa e ele não desmistifica isso, ele ainda fala que elas são invariáveis, não, elas são variáveis, verdade. Elas são variáveis. Já no texto 2, ele fala sobre essas questões de preconceito racial, preconceito cultural, preconceito entre as raças, né? Ele fala sobre isso, ele critica, ele te destaca, te faz perceber sobre esses comportamentos. E aí a gente começa a pensar que é uma série de TV que está na mídia, que desconstruir esses comportamentos linguísticos, né? Qual é a série de TV que desconstrói comportamentos linguísticos? E aí? Porque a língua ela constrói esses preconceitos, né? Mas ela também pode desconstruir muitos preconceitos, pode formar identidades ou desconstruir identidades. Quem é que vai te dizer qual a identidade a ser seguida, a identidade mais correta ou menos correta? Ok?
Então, é importante ter essa visão, e aí uma série de TV que fazer isso. Lembra que eu falei para vocês logo no início que a prova do Enem trabalhava com questões de desconstruções de identidade, percepção de mundo? Aí ele faz uma analogia a uma série de TV. Super bem citado, né? Ele fala sobre a reunião de várias pessoas ali que culturalmente falando, né, culturalmente nas suas estruturas sociais, talvez não se reuniriam para fazer uma pesquisa. Hoje a gente tem vários, o mundo todo, né, a gente vai destacar isso toda hora, a gente tem o mundo todo pesquisando e é uma cura para o próprio coronavírus. Né? Então a gente não tem grupos isolados da sociedade, a gente tem vários pesquisadores do mundo inteiro se correlacionando para tentar achar uma cura para as pessoas não morrerem como estão morrendo hoje em dia. E isso é importante, né? A gente tem uma pesquisa unificada, né? Não tem uma disputa entre grupos, de raças e pessoas e sociedade. A gente é ser humano, tem que ser respeitado porque é, ok? É gente como a gente. Não é um rótulo, você não precisa ter um rótulo para ser respeitado. E aí a prova fala basicamente sobre isso, tá, gente? Estou chegando nos meus minutos finais. Eu queria falar da prova do Enem, falei da prova do Enem, falei da prova da UERJ. Falar da prova da UERJ, sim. Galera, não vai cair questões de gramática? Olha só, eu já vi questões caírem na prova na prova da UERJ, cair questões gramaticais no seguinte contexto. Conectivos, conjunções coordenativas, conjunções subordinativas. Quando eu falo conjunções, eu falo para vocês terem uma visão de como essas conjunções podem atribuir determinados sentidos. Semântica, né? Como assim? Dá uma estudada, aí eu falo, mas não vai cair gramática. É bom que você conheça a função gramatical para você entender a função semântica. Dá uma estudada, então, em orações coordenadas assindéticas e sindéticas, para você perceber como essas conjunções elas podem atribuir valores semânticos. Exemplo, para a gente ser mais objetivo e entender isso. O mas é o MAS, mas de porém. Esse porém dá uma adversidade. E aí, de repente, na sua prova tem lá, marca a alternativa em que há uma adversidade presente no contexto criado pelo autor do texto. Sei lá, estou criando aí uma questão. E aí você vai perceber que você vai precisar achar o conectivo que funciona com essa ideia de adversidade, essa ideia de adversidade, que é esse mas de porém. Entendem? E você tem que começar a procurar e pesquisar sobre isso. Conjunções subordinativas. Tá? Marca a alternativa em que a conjunção, né, embora funcione como adversidade. E aí? Ao mesmo tempo, ela é uma coisa mesmo. Você vai precisar entender essas funções. Dúvida é o C, percebe? O SE. Condicional, uma estrutura de condição. Pode ser uma oração subordinada condicional. Ok? Adverbial condicional. Agora, se for relações sintáticas, e aí é típica do substantivo, é orações subordinadas substantivas. Se for uma relação de adjetivo, né? E aí orações subordinadas com adjunta de nominal, adjetivas. Pronome relativo, orações subordinadas adjetivas, porque todo pronome que tenha uma relação anafórica, retomada de discurso, ele é relativo. Se ele é relativo, ele pode estar diante de uma oração subordinada adjetiva, restritiva ou explicativa. É importante que você perceba, então, como essas orações vão se comportar dentro da estrutura oracional. Tá? Então, assim, gramaticalmente, eu acredito que deva cair alguma coisa nesse perfil, né? Função de adição, adversidade, oposição. E aí, orações coordenadas te satisfaz nesses estudos. Função de adjunto adverbial. É importante, então, que você estude as orações subordinadas adverbiais. E elas vão te satisfazer nessa pesquisa. Ok? Faça essa pesquisa, não esqueça de fazer esses comparativos. Falei sobre as questões gramaticais. Não vai cair uma questão isolada de gramática? Por exemplo, acha o substantivo. Acha que o sujeito. Gramaticalmente, gente, se a gente falar só sobre questões de sujeito numa prova, você não vai achar.
Pode ser que você tenha uma estrutura dizendo assim, funciona como sujeito da oração. Aí sim você pode achar alguma coisa relacionada a isso, sim. Ok, pode acontecer. Não vou dizer que não vai acontecer. Mas assim, uma pergunta de objeto direto. Funções semânticas são muito mais claras de acontecerem na prova, né? O estudo de língua portuguesa é dividido em função morfológica, sintática, fonológica e semântica. Já falei sobre isso uma vez para vocês, né, gente? Para os alunos do pré-UENEM, esqueci que a gente está falando de pré-UERJ, né? Pré-UERJ, vamos lá. Se eu estou falando de uma questão semântica, eu estou falando do sentido desejado que as palavras podem ser atribuídas, né? Essa relação semântica, como é que essa palavra conseguiu chegar a desenvolver e desempenhar este papel? Ok? Aí é importante que você estude as relações de parônimos, homônimos, sinônimos, antônimos, né? Antonímia, paronímia, sinonímia. Dá uma olhadinha lá e faça esses estudos, né? A palavra tem função semântica de. Bom, feito isso, aí você vai estudar as classes gramaticais de substantivos, né? Adjetivos, preposições. As preposições podem desempenhar outras funções além, né? Função sintática não, função semântica, né? Se eu disser, o poço secou com o calor. Esse com o calor é a causa. Percebe? É uma relação semântica. Qual foi a causa do poço ter secado? O calor. Ok? Bom, essas são as relações estabelecidas pelas palavras. Então, é importante que você dê essa estudada. Gente, eu espero ter ajudado vocês da melhor forma possível, ok? Qualquer dúvida, mande uma mensagem para o coordenador da instituição, deixe suas mensagens no WhatsApp, nos grupos. A análise do livro fica colocada como proposta para vocês, se puder ajudar. E façam os comentários de vocês lá, se gostaram, se querem que ajuste mais alguma coisa, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.